Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Agradecemos a Deus por mais esse dia, Senhor. Que o Senhor nos guie, nos dirija. Que o Senhor dê a cada um de nós um entendimento conforme a Tua vontade. Abra os nossos ouvidos e guarde o que for bom em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Não tem nada melhor, né? Quando a gente ora e Deus, dentro da misericórdia dele, ele nos responde com um sim. Sabe aquele sim gostoso de ouvir? A gente passa por um momento, uma sensação de alegria, não tem como descrever. Não importa o tamanho da graça que nós recebemos, né? O importante é que nós recebemos um sim de Deus. É como se confirmasse: meu filho, fica calmo, eu estou aí com você, eu te apoio, eu te fortaleço. Não é assim que... Então, isso é muito bom. Mas, nem sempre a resposta é um sim, nós sabemos disso. A resposta de Deus pode ser sim ou não. Nós todos sabemos disso, mas não importa, né? Quando é não, não. Qual é a nossa reação? Como é que nós reagimos a esse não de Deus? Quais são os nossos pensamentos? O que passa pela nossa cabeça? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com uma afirmação que fala assim: quando Deus diz não à sua oração, pode ter certeza que é a maior demonstração do amor de Deus por você. Significa que Ele cuida de você. Será que você acredita nisso? No decorrer desse vídeo, no final, você vai dar graças a Ele pelos nãos que você já recebeu, tá bom? Nós temos a tendência de pensar que a bênção de Deus está sempre em Ele dizer sim às nossas orações e atender o nosso clamor. Entretanto, é preciso da mesma forma entender que Deus ama você, Ele cuida de você, está atento à sua necessidade quando Ele diz não à oração que você faz. Em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, está assim, verso 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E no verso 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O que significa pedir mal ou pedir por motivos errados? Na Bíblia, né? É pedir ou desejar alguma coisa que não agrada a Deus, que não faz parte dos planos de Deus para você. É pedir sem ter o entendimento daquilo que está pedindo. É pedir simplesmente para ter. Vamos ver o que a Bíblia nos faz. Tem alguns exemplos na Bíblia que nós vamos falar um pouquinho deles. Em 2 Samuel, capítulo 7, tem a história de Davi. O que Davi tinha? Davi estava passando então por um período de descanso, depois de muitas guerras, né? E um dia ele estava lá sentado, pensando, devia estar naquela, e agora o que eu faço? O camarada que lutou a vida inteira, né? E de repente não tem mais isso, não, vamos lá, o que eu faço? Então está no verso 2 de 2 Samuel 7. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. O que ele estava falando? Então ele pensou com ele: olha, não, isso não é possível, assim não dá. Eu estou aqui usufruindo de todo esse conforto, esse negócio, e a arca se encontra numa tenda? Não. Nós temos que mudar isso. E falou para Natã que ele iria construir um templo
um lugar especial para a arca. E Natã falou para ele, não, vai em frente, pode ir lá, o Senhor está contigo, né? Só que quando Natã depois, à noite, recebeu uma visita do Senhor, e no verso 8 do capítulo 7, fala assim, agora pois, diga ao meu servo Davi, Natã, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano no meu povo de Israel. Ou seja, Davi tinha um desejo, lógico, não tem nada de errado dele ter esse desejo não, mas só que esse desejo não era da vontade de Deus, né? E Deus é tão bom nisso aí, que ele ainda fala para Davi, olha Davi, de onde eu te tirei? Eu te tirei das pastagens e agora você vai ser soberano no meu povo? É isso que a gente tem que ter em mente quando Deus diz não para as nossas orações. Será que aquilo que eu estou pedindo realmente é da vontade de Deus? Está nos planos de Deus? Né? Outra passagem também muito interessante, e no domingo passado o Pinho falou a respeito disso, que é Marcos 10, a respeito de Tiago e João, filhos de Zebedeu. No verso 35 a 37 está assim, 35, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. E eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Então, às vezes nós pedimos e não percebemos que estamos pedindo mal. Pedimos para a nossa própria vaidade, fruto da nossa própria soberba ou da nossa ganância, para que a nossa glória seja resplandecida e não da glória de Deus. E Deus é tão bom para conosco que esses pedidos insensatos não são atendidos por Ele. E aí? Não é um negócio? A bondade de Deus vai nisso aí, que às vezes a gente pede coisas, nós vamos ver aqui para frente também, que nós nem sabemos que nós pedimos. Vamos ver aqui o que fala aqui em Gênesis 31:2, o pedido de Raquel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que impede de ter filhos? Essa é uma situação. Uma outra situação. Sansão, em Juízes capítulo 14, 16. Ele queria porque queria, ele conheceu uma moça filisteia e achou que tinha que casar com ela de todo jeito. E pediu aos pais, pai, eu preciso dar um jeito, eu quero casar com essa moça. Mas meu filho, os pais falaram para ele, não faz isso não. Ela é de um outro temperamento, de uma outra educação, de um outro povo. Você sabe que as coisas não são assim do jeito que você está pensando. Não, pai, o que eu quero é essa, tem que ser essa e tal. E aí vai essa história, ele marca o casamento com a moça e aí não casa com ela. Porque ele teve que fazer algumas das coisas e essa moça foi dada pelos pais dela para um amigo dele. Ele ficou muito chateado com aquilo, matou uma porção de gente em função disso. E depois ele conheceu Dalila. Também Dalila, filisteia. No final, o que aconteceu? Sansão foi preso e morreu debaixo dos escombros que ele mesmo derrubou lá do templo, né? Muito bem, o que acontece nesse caso? Quantas vezes você e eu ainda insistimos com Deus? Eu quero isso, Senhor. Eu não sei viver sem isso, Pai. Se o Senhor não me der isso, eu não sei o que será da minha vida, Senhor. Quantas vezes, eu já vi casos, vocês também já devem ter ouvido isso. Um jovem se apaixona por uma menina e acha que aquele é a menina do sonho dele, estava reservado para ele. Então, primeiro ele pega e ora a Deus para pedir, né? Pai, eu estou doido para casar com aquela menina, ou arranja uma esposa para mim, desde que seja Maria. Ou a
menina fala: ô pai, arranja um marido para mim, desde que seja o João. Então isso, que é isso? É pedir sem saber o que eu estou pedindo. Será que a Raquel, se soubesse que depois do segundo filho ela iria morrer, ela teria pedido isso, teria insistido nisso? Será que Sansão, se soubesse que iria morrer da forma que morreu, será que ele iria insistir em casar com Dalila? Então, essa situação, às vezes, Deus, dentro da sabedoria dele, a gente insiste tanto que ele resolve e fala assim: então tá bom, já que você está insistindo, vai. Mas isso pode nos trazer algumas complicações. Então, antes da gente insistir, vamos pensar, né? Que Deus está dizendo, não é porque Ele cuida de você, Ele ama você, por isso que Ele não quer, Ele dá um não para você. E nós temos que ter paciência, nós temos que confiar nele, para saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não conseguimos enxergar depois da curva, nós não sabemos o que nos espera depois da curva, mas Deus está lá, Ele sabe, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais, não é isso? O não de Deus é a maior demonstração do amor de Deus por você, muitas vezes. E a gente tem que ter isso em mente. Numa outra situação, está em Mateus 7, Sermão do Monte, do verso 7 ao verso 11. Isso aí é um caso, eu já parei para pensar muito nisso aqui, eu acredito que vocês também têm. Que ele já começa assim no verso 7, né? Peçam e lhes será dado. Busquem, encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Quantas vezes vocês já não pararam para pensar: pô, eu não acredito nisso não. Quantas coisas eu já pedi a Deus e não recebi. Mas a palavra dele, peçam, ele será dado. Então aonde que está a pegadinha nisso aqui? A pegadinha está, meu irmão, não é pegadinha não. É porque nós não entendemos. O que está escrito? Peçam e lhe será dado. Isso está escrito. O que não está escrito? Que dá na certeza, está escrito, não está escrito, peçam e lhes será dado o que pediram. Não está escrito que será dado o que vocês pediram. Peça e será dado. E depois, está assim, está escrito, todo o que pede recebe, e não todo o que pede recebe o que pede. Vocês estão me entendendo? Não está escrito que o que você pedir vai ser dado. Não é isso que está escrito. Mas uma coisa é certa: tudo que você pede, você vai receber uma resposta. Seja sim ou seja não. E é nisso que nós vamos chegar. No verso 9 e no verso 10 está assim: 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E no 10, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E por que não? Imagine se Deus lhe dá aquilo que você pediu. Quantas vezes nós estamos pedindo pedra e cobra, achando que estamos pedindo pão e peixe, e na realidade nós estamos pedindo veneno, pois a nossa percepção não é apurada, o nosso entendimento é limitado. Imagina então se Deus resolve falar assim: eles estão me pedindo pedra e peixe, então, pedra e cobra, então tá bom, eu vou dar pedra e pau para eles. Mas a misericórdia dele não deixa que isso aconteça. É assim que nós devemos entender esse não, né? E no final está assim no verso 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedir. Tenha sempre em mente que, se você verdadeiramente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, baseado em João 1,12, você se tornou filho de Deus. Que pai
se um filho lhe pede pão, lhe dará pedra? Que pai, se um filho lhe pede peixe, lhe dará uma cobra? Confirmando, se você se tornou um filho de Deus, tenha certeza que o não de Deus às suas orações significa que ele, Deus, é a mais pura expressão do amor do Pai, seja para lhe provar, aprovar ou reprovar. Ok? Então, com isso que você já ouviu até agora, você já consegue entender que o não de Deus às suas orações é uma demonstração de amor que ele tem por você? Ele falou não para você, é sinal que ele te ama. Mas então nós já estamos chegando no finalzinho, eu vou passar para vocês me deixam dar um exemplo prático. E o exemplo tem a ver comigo, né? Eu vou até ler um pouco mais aqui, porque senão eu posso estar deixando de transmitir para vocês uma coisa que Deus tem tocado no meu coração já há mais tempo. E eu vou aproveitar a oportunidade agora para abrir meu coração para vocês. A partir do dia em que meu filho Zé Roberto foi diagnosticado com melanoma, passei a me guiar por 4 princípios que hoje tenho certeza absoluta foram respostas de Deus às orações feitas pela igreja intercedendo por mim, meu filho, e as minhas próprias orações. E os sigo em qualquer circunstância que tenho vivenciado pela graça exclusiva do Pai. Então são esses 4 princípios que eu tenho comigo e tenho, graças a Deus, tenho me pautado e me guiado por eles. O primeiro, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10:5. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8:28. Em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. E que Deus é soberano sempre, né? Com relação a levar o cativo os pensamentos, nós não temos como filtrar pensamento antes que eles chegam, invadam a nossa mente, mesmo restringindo o que ouvimos e o que vemos. A diversidade das situações que vivenciamos geram em nós sentimentos e emoções que nos confortam e nos consolam quando provém do Pai. Ou nos deprime, nos desanima, nos coloca na lama quando provém do inimigo. Levar cativo todo pensamento significa saber discernir a origem desses pensamentos, se de Deus ou do inimigo, e ser radical em descartar os que são de origem inimiga. Sozinhos, pode ter certeza que nós não vamos conseguir isso não, mas em Cristo venceremos sempre. Desde o início eu adotei isso comigo, porque é impossível você passar determinadas situações sem que o inimigo aproveite da oportunidade e vai querer te encher a cabeça, vai te querer minar, vai te querer desanimar. E só tem uma coisa para a gente fazer nessa situação, é descartar esse pensamento. Isso é um hábito e nós temos que acostumar a dirigir isso. Você vai saber perfeitamente se aquilo que chega na sua cabeça é para te derrubar. Põe na sua cabeça, não é de Deus, porque Ele é bom, Ele quer o seu bem. É por isso que nós podemos falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Não deixe isso passar em branco, não. O pensamento está te pondo para baixo, descarta, não é de Deus. E o segundo ponto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estando em comunhão com Cristo no nosso dia a dia, o Espírito Santo se encarrega de nos mostrar esta verdade detalhadamente, se estivermos atentos ao que Ele nos diz. É uma outra verdade que eu tenho vivenciado e tenho dado graças a Deus, quando nós temos, chega alguma situação e nós sabemos e acreditamos e confiamos em Deus, que todas as coisas é para o nosso bem, você pode estar certo, que quando você bate firme, não deixa coisa ruim entrar na sua cabeça, logo você tem a resposta de Deus te suportando, te exortando, te fortalecendo.
Ele está no comando de todas as coisas. Em tudo dar graças. Esse então é muito difícil. Como que a gente, dependendo da situação, eu vou citar, não quero com isso mexer com o sentimento de ninguém, mas como dar graças a Deus pelo fato dele ter levado o Zé Roberto? Olha, meus irmãos, graça de Deus a gente fazer isso. E eu vou explicar para vocês aqui agora, que foi um dos pontos que mais mexeu comigo, e eu confesso para vocês isso, que é o quarto ponto, né? Porque eu dei graças a Deus pelo ocorrido. Não foi fácil, mas eu entendi. E recentemente, que eu vou falar isso agora a respeito da soberania de Deus, isso não vem de antes não, isso é bem recente, tá? Que vem a ser a soberania de Deus. Apesar de aceitar que é o Senhor quem detém todo o conhecimento, entendimento e poder sobre toda e qualquer circunstância, tenho pedido ao Pai para me dar entendimento da aplicação de sua soberania com relação ao chamar de volta o meu filho. Então, desde que ocorreu o fato, eu tenho pedido para Ele, porque eu aceito, eu sei que todas as coisas são para o nosso bem, dou graças em todas as coisas, né? Mas o entendimento da soberania dele, e eu tentei escrever alguma coisa aqui, e quero ver se isso faz sentido para vocês, e eu creio que Deus vai fazer isso para vocês. Confesso que isso foi o que mais mexeu comigo até então. O que vou relatar é apenas para mostrar o meu relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, dar um testemunho de sua graça e misericórdia para comigo. Quando clamei ao Senhor pelo entendimento de sua soberania, era porque eu não queria aceitar isso como simplesmente soberania e pronto. Deus é soberano. Quantas vezes nós já falamos isso? Oh, não me preocupa não, Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. A impressão que estava tendo é que nós, como pais, temos a tendência de agir assim, ou seja, quando os filhos nos pedem alguma coisa que não queremos conversar, apenas dizemos não e pronto. Sou eu que mando e acabou. O que é isso? Isso para mim é tirania. Muito bem, com esse termo tirania na cabeça, eu pensei em Deus. Estou sendo honesto com vocês. Essa era a impressão que eu estava tendo de Deus naquele momento. Não estava querendo aceitar a sua soberania serenamente. Eu não queria aceitar, não. Eu queria ter um entendimento, porque quando a gente tem um entendimento do que vem a ser essa soberania, então é mais fácil para a gente aceitar e se entregar cada vez mais ao Senhor. Mas aquela atitude de pensar nisso, de Deus, não é a atitude de um cristão verdadeiro. Tocado pelo Espírito Santo, imediatamente pedi perdão a Deus e clamei por entendimento, e na mesma hora me veio uma resposta, uma palavrinha chamada assim, amor. Logo em seguida eu fiz um outro questionamento, mas como aplicar essa palavra amor neste caso? Mais uma vez o Espírito Santo me guiou na seguinte narrativa. Ele estava como se estivesse falando comigo. Meu filho, você sempre falava para o seu filho do plano de vocês se encontrarem aqui comigo no paraíso e comentar sobre tudo que vocês estavam passando naquele momento. E então glorificar a Deus pelo que Ele fez. Porém, para isso era necessário que ele aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador. Por diversas vezes eu comentava com ele essa passagem. A partir daí eu completei então a narrativa com o meu próprio entendimento. E eu completei para mim mesmo. Eu não consigo enxergar na curva. Não sei o que tem após a curva. Mas Cristo está lá e sabe de todas as coisas.
Conclusão. Isso que eu gostaria então de passar para vocês, que me ajudou demais. A soberania de Deus é fundamentada pelo amor. Procurem ver em todas as situações que vocês estiverem passando, por todas as aflições, tribulações pesadas, não importa, se baseiam que aquilo pelo qual vocês estão passando se vem de Deus, essa soberania dele é fundamentada no amor. Então ele vai dar uma resposta sim para você ou uma resposta não para você, sempre fundamentada no amor. Foi por amor que Deus chamou para ele o meu filho. Será que se ele fosse curado, ele poderia se perder mais tarde? Eu não tenho resposta para essa pergunta e nem vou fazer, mas o Pai sabe. Foi por amor que Deus, nesse ato, consolidou a sua paz em meu coração. É isso que me permite continuar servindo a Ele conforme a sua vontade, até o dia em que Ele também vai me chamar. Mas eu sei e me dou, vamos falar assim, plenamente satisfeito, grato a Ele, gratidão eterna pelo que Ele fez. Porque foi uma forma dele me mostrar que o meu desejo de estar no paraíso com meu filho, isso vai se cumprir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, terminando, eu sei que eu já estourei o tempo, mas me perdoem por isso. Peço a Deus que abençoe a todos e que dê a todos o entendimento conforme a necessidade de cada um, sabendo que não importa qual seja a resposta de Deus para as suas orações, Ele as ouvirá. E lembre-se, a soberania de Deus é fundamentada no amor. E por isso, aceitam o não de Deus, sem queixa, sem reclamações, como prova de seu amor por vocês. Não importa o tamanho da sua tribulação, se foi permitida por Deus, é para o seu bem. Fiquem em paz, meus irmãos. Guardem essas palavras no coração e que vocês possam fazer uso delas no dia a dia da vida de vocês, como fez na minha vida. Sou grato a Deus por tudo isso. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém.